Boa noite, igreja. A graça e a paz. Tudo bem? Eu trago dois grandes abraços. Um do reverendo Obedes e o outro do reverendo Adriano Caires, da Quarta. Na Nacional, tenho a oportunidade de trabalhar durante a semana na Igreja Presbiteriana Nacional, com aconselhamento, com capelania hospitalar, e durante os meus finais de semana, na Quarta, com a UPA e com a Mocidade. Tem sido bênção. Então, trago esses abraços. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a sua mensagem. Que eu não venha ser um obstáculo e que as pessoas aqui, de alguma forma sobrenatural, possam sair confiando mais na sua palavra viva. Que a sua voz possa ser ouvida por essas pessoas, aquelas que necessitam, aquelas que precisam voltar de volta ao primeiro amor. Que aquelas pessoas que já têm um compromisso contigo, que elas possam reafirmar este compromisso e que a palavra possa encher o coração das pessoas aqui presentes para que possamos continuar e ter uma belíssima semana no Senhor. Perdoe os nossos pecados, é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode abrir comigo no livro de Salmos 46. Salmos, capítulo 46. Diz assim, Salmo, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, estamos no meio de 2017. Lembro que ao final de 2016, muitas pessoas tinham sonhos com 2017. Passaram por muitas lutas, fizeram as suas listas de sonhos, de metas, de objetivos. Agora estamos no meio de 2017. E aí, conseguiu completar? Como anda a sua lista? Como anda a sua situação para este ano? Este ano tem te trazido angústia? Seria um outro 2016? Para aqueles que tinham sonhos com 2017, quero relembrar algumas coisas. 1º de janeiro, dá-se início em Manaus uma rebelião dos presos e o resultado foram 56 presos mortos. No mesmo dia, há um atentado terrorista em Istambul, Turquia,
ocasionando 39 mortos e 69 feridos. Dia 6 de janeiro, fica-se sabendo de outra rebelião. 19 de janeiro, acordamos com a notícia de que mais uma queda de avião, com 4 pessoas a bordo, sendo o ministro do STF presente. Dia 24 deste mês, acontece uma grande rebelião aqui em Brasília. Fomos um grande palco para o mundo todo. A educação está em crise, a política continua também numa grande crise, as famílias só se divorciando. Como anda a sua fé? Como você tem encarado com isso? Quando a angústia bate no seu coração, ou quando você perde aquele sonhado emprego, como você tem respondido a essas situações? Hoje à noite eu quero que, meditando nas Escrituras e rememorando um herói do passado, possamos tirar lições para as nossas vidas e para, quem sabe, responder até o final de 2017 de uma forma esperançosa. Veja, a Idade Média traz uma imagem de um Jesus irado. Isso foi suficiente para um monge agostiniano se sentir angustiado. E então ele resolve procurar por perdão, porque ele olhava para aquela imagem, se sentia inferior, sem perdão, e ele queria aquele perdão, ele queria se relacionar com Deus, mas a única imagem que tinha era de um Deus irado, e por mais que ele fizesse, não seria suficiente. E então ele se machuca, ele se coloca em situações radicais para então conseguir o perdão. Este é o nosso Lutero. Este ano estamos comemorando 500 anos da Reforma. E ele entende, e ele entendeu a angústia e pôde responder biblicamente. E eu gostaria de examinar as Escrituras. Lemos o Salmo 46. O Salmo 46 é a base do Castelo Forte, o hino da Reforma, da onde ele tirou todo aquela estrutura belíssima do hino. E foi uma resposta para a sua angústia quando ele estava caminhando para Worms, onde ele iria ser julgado pelos seus escritos, quando realmente, ao ler a palavra de Deus, primeiro, Romanos 1, capítulo 1, 16, o justo viverá por fé. Então ele entendeu o que é ser cristão de verdade, e então ele se lança a fim de mostrar para o mundo todo o que é ser cristão. O tema de hoje é: Deus é a minha fortaleza. Resumo: Deus te chama a confiar nele, não pelo motivo dos seus problemas, mas porque ele é Deus. Deus te chama a confiar nele, não pelos motivos dos teus problemas, mas porque ele é Deus. E a primeira parte é: Deus é a minha fortaleza, porque a graça presente me alcançou. E aí a gente vai ver isso. Deus é a minha fortaleza, porque a graça presente me alcançou. Para entender Salmo 46, eu quero que você entenda que ele também foi uma resposta, foi um cântico em resposta a uma angústia. O contexto bíblico é do quarto rei de Judá, Josafá. Assim que ele assume o seu reinado, uma grande multidão se levanta contra ele. E então, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nos mostra este cenário. Ele começa a buscar o Senhor diante da grande dificuldade, jejua, ora. Do verso 5 ao 12, você vai ver a linda oração do rei Josafá. E então, no versículo 15, é dito assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus chama para si a responsabilidade de vencer as dificuldades do próprio povo de Deus.
Isso me faz acreditar que este salmo foi uma canção em resposta a essa grande dificuldade que o rei Josafá se encontra. Então, ele canta este salmo. Então, como responder às nossas angústias? Veja, no versículo 1 do capítulo 46, ele traz 3 palavras: refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio é quando a angústia aparece para você. O salmista está dizendo, Deus é o seu refúgio. O que é isso na prática? É a sua devocional, é o seu quarto, a busca pelo Senhor em silêncio, o seu jejum. Deus é o seu refúgio. Você pode se esconder em Deus. E em seguida ele traz a palavra fortaleza, que não é sinônimo. Essa ideia é de renovo, é renovação das nossas forças. Ou seja, na prática, estamos dentro da igreja presbiteriana e ela é composta pelos nossos queridos presbíteros e eles são os pastores das nossas vidas. Quando você tiver um problema e por mais que você ore silenciosamente no seu quarto, você pode chamar os presbíteros, porque biblicamente eles poderão te ajudar. Você tem o representante bíblico que é a liderança da igreja na sua vida, mas muitas vezes nós não queremos e não buscamos este socorro. Eu encorajo você essa noite a, quando a angústia bater, procure ajuda, uma ajuda bíblica, e em seguida socorro. E este socorro, veja, no original é a mesma palavra para auxiliadora. Olha, o crente vai entrar em situações que ele mesmo não conseguirá sair. Por que palavra auxiliadora? Porque o homem não pode se autofecundar. Deus deu uma mulher para que ele pudesse dar continuidade na missão de Deus, que é multiplicar e encher a terra. A palavra no original é a mesma de socorro. Ou seja, se com a ajuda do presbítero, a sua devoção, você não conseguir, saiba que no céu, em Cristo, Deus aqui na terra te socorre para que no céu você tenha uma belíssima intimidade, reunião com Deus e lá nenhuma angústia chegará perto de você. É uma questão escatológica. Mas quando é que você vai enfrentar problemas? Continue comigo. Bem presente. Socorro nas tribulações, bem presente. Veja só, o versículo 2 e 3 como piora. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Gente, o que o salmista está nos pintando aqui é uma catástrofe mundial. Não é o 24 de maio, não é Dilma, não é Terceira Guerra Mundial, é algo que vai além, é algo pior do que tudo isso. Só que, veja comigo que ele usa uma palavrinha importante, e eu quero que você guarde isso, que é o ainda que a terra se transtorne, ainda que o monte se abale, ainda que eu perca meu emprego, nós não nos abalaremos. Porque o que ele está trazendo aqui? Isso aqui é uma conversa, não é para ímpios, mas é uma conversa para com cristãos, porque ele está trazendo a presença da fé. Você não se abala, porque Isaías 26, versículo 4, mostra que a nossa fé está na rocha, e a rocha é o nosso Deus. Você não se abala, ainda que você não consiga enxergar a saída dos seus problemas. Você não se abala, porque a sua fé está em Deus. Em Deus. O Lutero entendia essa situação muito bem. Então, quando ele olha e ele identifica a questão da fé, ele enumera 3 situações, 3 processos. Ele diz, pois a fé representa um relacionamento correto com Deus. Ter fé é viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ele faz uma escala para que a gente possa entender o que é a fé. A fé é um assentimento, é uma confiança, é uma resposta às verdades bíblicas.
Por isso que quando você evangelizar, você tem que apresentar o evangelho. Apresente o evangelho, para que ele possa responder positivamente. A segunda é a confiança que as promessas do Senhor são verdades poderosas. É o lançar no mar das Escrituras, sabendo que quem está conduzindo o barco é o próprio Cristo, e Ele vai nos levar para a glória. É essa a segunda parte, e ele chama isso de fidúcia. E terceiro, ele faz um belo retrato de um casamento, de uma meretriz com o rei. A meretriz, e aí, neste casamento, a meretriz não é pelo seu comportamento que se torna rainha, mas é por posição. O rei escolheu casar com ela, mesmo sendo meretriz. E aí Lutero fala, este é o casamento da igreja com Cristo. Nós somos justificados por posição, mas pecadores ainda no coração. Mas mesmo assim, Jesus quis casar com a gente. Isso é fé. Isso é fé. Guarde isso no seu coração. E então, neste casamento, há uma troca. Jesus toma para si os nossos pecados naquela cruz e nos dá toda a sua qualidade, sua justiça, bem-aventurança, vida e glória. Você pode se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Guarde isso. Guarde isso. Veja, versículo 4, o contraste. Veja o versículo 4 e o contraste de toda a situação. Então, quando a angústia aparecer, tenha fé, busque a igreja, continue buscando o Senhor e saiba que em algum momento nessa história, nada te afetará. E então, eu começo meu segundo ponto. Deus é a minha fortaleza, porque a graça do passado também me alcançou. Nosso segundo ponto. Deus é a minha fortaleza, porque a graça do passado também me alcançou. Olha o contraste. Estávamos diante de uma destruição global, versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Veja, o que o salmista está nos mostrando aqui? O salmista, ele está fazendo uma técnica que muitas vezes é uma técnica utilizada hoje em dia por psicólogos. Ou seja, muitas vezes nós naturalmente fazemos isso. Quem aqui nunca parou para pensar como era bom a época em que eu era criança e podia jogar bola na rua? Como era boa aquela época. Como era, a melhor época da minha vida foi quando eu estava na escola. Quem nunca voltou ao passado? Veja, quando ele traz aqui, há um rio e nos apresenta Jerusalém, mas Jerusalém não tem rio. O que está acontecendo aqui? O salmista está nos trazendo o próprio Éden. Ele fala, olhe para o passado. Olhe para o passado no Éden, quando não havia pecado. A angústia está batendo, o desespero chegou. O salmista está dizendo, olhe para o passado, olhe para o Éden, olhe o relacionamento que havia entre o homem e Deus, e não havia pecado. Deus vinha toda tarde se relacionar face a face. Lembre-se disso, que tal olharmos para a cruz do Calvário? Olhe para o passado. Essa é uma técnica que muitas vezes outras pessoas fazem e nós não fazemos muitas vezes. Ou seja, qual foi a última vez que você lembra de uma intimidade poderosa com Cristo Jesus? Aquela intimidade que muitas vezes você fala, aquele acampamento foi muito bom. Qual foi a última vez que você teve realmente uma meditação nas Escrituras, mudança de vida, busca por santificação? Qual foi? Então olhe para o passado, está difícil, você não sabe se vai ter emprego, você não sabe se você vai ser pai, como que Deus vai te dar um filho. Essas são as nossas dificuldades, nossos anseios. Mas ele está dizendo, calma, não transforme isso em pecado. Olhe para trás, olhe para o Éden, olha
para um momento em que Deus fazia presente no local sem pecado. E ele continua, veja no verso 5, ele utiliza uma palavra no finalzinho, chamada antemanhã, que diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Essa palavra aparece outras vezes, e justamente nessa ideia de resgate. Aonde foi que aconteceu um grande cerco na Bíblia e Deus resgatou? Ali no Egito. Moisés, sem saber como avançar aquela água, o faraó vindo, e agora? Essa é a mesma palavra. Deus abriu o mar. Na boquinha da manhã, no início. Olha, lembra que Deus resgatou? Lá atrás ele resgatou. Ele vai te resgatar aqui. Ele vai resgatar você. Não entre em desespero. Descanse na graça de Deus. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar. Há um filme que eu gostaria que vocês guardassem e assistissem em casa. Chama Um Brilho de uma Mente Sem Lembrança. O filme narra um casal em crise, divorciando. E então há uma técnica de você poder apagar a memória. E o filme é um drama, é um romance, na verdade, estrelado por Jim Carrey. Vocês não vão acreditar, por Jim Carrey. E olha, dos filmes de romance, esse foi o melhor que eu já assisti. Aí, para apagar o relacionamento que ele teve, ele tinha essa máquina. Só que aí, ele tinha que lembrar. Então vinha uma máquina, ele ficava lembrando do seu relacionamento que ele tinha. Toda vez que ele lembrava, apagava. Só que no início, ele buscava as memórias ruins. Só que quando chega a memória boa, mas quando chega a memória boa do passado, quando ele conheceu a sua esposa, aquilo foi suficiente para ele lutar contra a máquina, contra ele mesmo, contra tudo e contra todos, para continuar casado. E no final ele continua casado. Ele enfrenta os seus problemas. É um dos filmes mais belos que eu já vi, porque trata de um casamento que é restaurado em filme hollywoodiano. Eu nunca tinha visto isso, eu vi, é lindíssimo, porque ele olha para o passado. Há problema no casamento? Volte ao passado e veja como você levava ela para jantar. Como vocês faziam as devocionais lindas, maravilhosas. Busque o Senhor. Busque a cruz do Calvário. E então, Lutero foi acusado de heresia pelos seus escritos. Foi intimado a comparecer na dieta de Worms. Estava lá. Ele tinha que ir. Escreve o seu castelo forte. E ele olhava para trás e via que os pré-reformadores, todos foram mortos. Quando questionado teologicamente, ele confia em Deus. Ele confia em Deus. E ele avança para este julgamento. Diante do julgamento ele entra, avança, marcha até o salão, encara o seu algoz que iria julgá-lo. O salão começa a ser tomado por príncipes, o salão começa a ser tomado pela a classe mais alta da igreja romana, porque todos queriam ver aquele julgamento, porque Lutero era uma pessoa que reviveu a fé de muita gente, através das escrituras, usado por Deus. E então seu algoz levanta, olha, tem uma mesa cheia de livros, aponta: Lutero, você escreveu todos estes livros, você nega esses escritos. Lutero olha para a plateia, o silêncio começa a ser tomado, o desespero bate, ele olha para os livros e diz: a menos que eu seja convencido pela Sagrada Escritura ou razão evidente, não negarei, pois a minha consciência é cativa à palavra de Deus. E ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Aqui estou. Deus me ajude. Algumas pessoas não entenderam. O seu algoz pergunta novamente: Lutero, você nega
os seus escritos. Lutero bambeia, porque era uma questão de vida ou morte. Ele pede, e aí ele fala. Ninguém escuta o que ele diz. Aí o pessoal não ouviu. O que ele disse? Ele pede 24 horas. Ele volta para a sua cela, faz da sua cela uma enorme fortaleza e busca o Senhor. Ora, faz sua devocional, jejua. E então eu quero compartilhar um pedaço dessa oração, que ele diz o seguinte: nesta noite obscura, ele fala o seguinte: ó Deus eterno e todo-poderoso, quão terrível é o mundo! Veja como a boca dele se abre para me engolir, e quão pequena é minha fé. Ó, a fraqueza da carne e o poder de Satanás. Se eu for depender de qualquer força deste mundo, tudo está acabado. A sentença foi atingida, a pena foi adiante. Ó Deus, ó Deus, ó Deus meu, ajude-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso, eu te suplico. Tu deverias fazer isso pelo teu próprio poder, porque a obra não é minha, mas é sua. Eu não tenho negócios aqui, eu não tenho nada para disputar com esses grandes homens do mundo. Eu ficaria feliz em passar meus dias em paz e felicidade, mas a causa é tua, e ela é justa e eterna. Ó Senhor, me ajude. Ó Deus fiel e imutável, eu não me inclinarei sobre o homem. Isso seria inútil. Tudo que é do homem perecerá. O que precede deles falhará. Meu Deus, tu não me ouves? Tu já não está vivo? Tu não podes morrer. Tu fazes, mas esconde-te. Tu me escolheste para este trabalho, eu sei disso. Portanto, Deus, realize a tua obra. Não me desampares, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo e minha fortaleza. Passa-se o tempo, ele volta, ele olha, e então seu carrasco pergunta: você nega? E ele responde: a menos que eu seja convencido pelas sagradas escrituras. Eu não posso ir contra a minha consciência, e fazer isso é errado. Que Deus me ajude. E ele não, como nós sabemos, não foi morto ali. E aí é o que eu quero falar para vocês, para todos nós, que possamos nos apegar à verdade. Confie, avance. Avance. Que a graça do passado, olhe para o passado, possa encher o seu coração essa noite. E o terceiro ponto, e eu encerro, que é o seguinte: Deus é a minha fortaleza, porque a sua graça me basta. Terceiro ponto, Deus é a minha fortaleza, porque a sua graça me basta. Veja, do verso 7 para o verso 8, nós saímos do passado e somos catapultados, lançados para o presente. Veja aqui no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor. O contemplai é um verbo que ele é colocado no passado, mas é um passado completo no futuro. Agora ficou difícil. Vou explicar. Você passou no concurso, mas ainda não foi chamado. Passou no vestibular, mas não começou a sua aula. É essa a ideia aqui, é uma ideia escatológica. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Que obras, que assolações. Veja, Efésios 1:4 nos dá uma pista disso aí. Diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Há um povo que Deus está interessado, há um povo com quem ele quer se relacionar, há uma noiva que ele quer buscar, há um relacionamento a acontecer. Isso é bênção. O pessoal que está lá fora não entende. E você precisa pregar este evangelho maravilhoso. Veja, este relacionamento começou fora da nossa realidade, na eternidade, e vai completar lá. O que o salmista está nos apontando é para além deste mundo. Olhe para além deste mundo. Veja que Jesus virá te resgatar.
você não vai sofrer mais. Versículo 9, ele põe termo à guerra, põe termo, aqui são duas palavras, mas no hebraico é uma, que quer dizer Shabat, descanso, que o salmista está dizendo, ele dará descanso às suas batalhas, ele dará descanso à sua guerra, mas isso para quem é crente, porque quem não é crente, veja, ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ele tem seus inimigos, ele tem um povo com quem ele declarou guerra, e este povo não quer saber de Jesus. Você pode fazer parte desse exército contra Deus. Busca o Senhor, acalme o seu coração e busque o Senhor ainda hoje. Volte para a sua casa, para a sua família, e volte para o Evangelho, sabe? E aí, encerrando, na capelania, quando a gente começa a pregar o Evangelho, batendo de porta em porta, várias situações, as pessoas, será que Deus vai curar meu filho? Muitas vezes a gente só chora com aquelas pessoas. Mas o que eu posso dizer é, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou. Porventura, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Minha filha, se ele não curar seu filho hoje, mas se ele se converter, ele viverá eternamente curado. Guarde isso no seu coração. É mais forte do que uma cura terrena. E as suas angústias, como é que estão? Como você vai responder? Continuando em Romanos, para encerrar, olha que belo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então, Lutero enfrentou a sua angústia, escreve, cantemos esse salmo para o louvor de Deus, porque Deus é conosco e poderosamente e milagrosamente preserva e defende a sua igreja, a sua palavra, contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra os ataques do mundo, da carne e do pecado.